Oi, pessoal! Eu voltei hoje para fazer a segunda parte da gravação sobre Paraty, que eu havia prometido. E eu vou falar um pouco do centro histórico. Na verdade, nós ficamos numa pousada, eu acho que eu já comentei com vocês, mas para quem está vendo pela primeira vez, no bairro Jabaquara. E lá do centro histórico, apesar de ser perto, não dá para ir a pé. Então, o ideal realmente é ir de carro. Só que assim, não é impossível de parar nas redondezas ali do centro histórico, mas também não é fácil assim. Tem que arriscar, tem que pegar o carro e ir. Agora, se a pessoa tiver condições de pedir um Uber, é a melhor coisa, tá? Tem alguns locais ali perto da igreja, Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira, que você pode deixar seu carro por R$ 20. E como fica aberto à noite também, então nós achamos mais agradável andar à noite. Teve um dia que era 11 horas da noite e o centro histórico estava aberto ainda. Então, assim, é tombado pelo IPHAN como patrimônio. E assim, tem uns casarios muito antigos do período colonial, com forte influência maçônica. Então a gente vê os traços maçônicos muito presentes. E assim, a gente vê também a riqueza nas construções, com o abacaxi, que é um símbolo da realeza, também está muito presente. E é muito, muito, muito bacana você ir com o tempo e para poder apreciar tudo isso. Para tirar fotos, para poder ver os detalhes, eu digo para vocês que é melhor ir durante o dia, tá? Agora, para aproveitar as lojas, comer, enfim, conhecer os restaurantes, aí durante a noite é bem mais bacana. E aí, gente, é o seguinte, durante o dia tem um passeio de charrete por R$ 20 por pessoa. É um passeio que a gente não conseguiu fazer por conta de que durante o dia, na maior parte das vezes, a gente estava na praia. Então, todas as vezes que a gente chegava para fazer o passeio já não tinha mais. E um último dia que a gente poderia ter feito também a gente não tinha tempo. Mas eu aconselho, porque assim, lá no centro histórico o calçamento é pé de moleque. Segundo reza a história, esse calçamento ele foi feito por crianças escravas, colocados pedra a pedra. Então é bem complicado de andar. Tem que andar com bastante cautela e de preferência com um sapato fechado, que não escorrega, para não ter problema de bater os pés. E como é uma época bem chuvosa, a época que a gente foi, em dezembro, estava bem chuvoso, a gente foi em dezembro de 2018 agora. Então também corre risco de escorregar, então um sapato mais confortável e com menos chance de escorregar é o melhor para se caminhar por ali. As ruas, elas são todas fechadas por correntes. Então assim, carros na maior parte do perímetro ali não andam. Eles vão até um certo limite e depois daquilo não podem passar. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês, que foi o vídeo que eu gravei do próprio centro mesmo, para vocês poderem ter uma ideia do que eu estou dizendo. Mas assim, eu acho que se você for a Paraty e não for ao centro histórico, você não foi a Paraty. Transpira a cultura, transpira a história, em cada casario. Tem os artistas de rua, nós conhecemos a Edith, tem até o vídeo dela. Ela talha moedas, ela é ourives de profissão e ela faz um trabalho muito bonito. Tem artistas que entretem crianças, tem vários outros tipos de arte, tem uma livraria também. Enfim, acho que vale muito a pena passear por lá. Aí, a gente pode falar do Terminal Náutico, que fica mais ou menos a 500 metros da rua principal do centro histórico ali, que é de onde saem os passeios. Inclusive, o que a gente fez, saiu de lá. Então, dá uma caminhadinha, eu acredito, de uns 10 minutinhos a 12, dependendo até mais. Então, todos os passeios saem dali. Dentro das escunas, vocês vão poder utilizar o banheiro. Normalmente, a maioria das escunas elas têm 2 andares. É confortável para viajar. Você pode solicitar a sua comida assim que você entrar na escuna. E a que a gente foi, que foi a Estrela da Manhã, tem uma pessoa cantando, então você tem o couvert opcional, você pode ou não pagar. A gente achou que valeu a pena porque foi bem interessante
O cantor começou a se apresentar desde o início, de antes da escuna sair até o finalzinho, mas isso é uma escolha de cada um. Se vocês acharem que deve pagar, ok, senão vocês pagam somente o que vocês forem consumir, bebidinhas, drinks, enfim, tem tudo a bordo, até porque as paradas são por volta de 40 minutos a 1 hora, então são paradas bastante rápidas. E assim, eu já falei isso para vocês e acho que se tiver condições de ir com um grupo maior para poder alugar uma embarcação particular, é bem melhor, porque aí você escolhe as praias onde você quer ficar, a ilha onde você quer ficar, porque é só ficar com água na boca mesmo, não dá nem tempo lá de você aproveitar tanto. E na escuna tem toda a infraestrutura, pelo menos na que a gente foi, tem colete salva-vidas, tem tudo para que todo mundo fique tranquilo. 2 paradas são dentro da água, no meio do mar mesmo. Para quem não sabe nadar, normalmente nem desce do barco, porque eles não dão os coletes salva-vidas para você pular, mas eles dão aqueles espaguetes. Então, para quem sabe nadar é mais confortável, mas para quem não sabe, acabou ficando dentro do barco. E 2 paradas foram em praias, que foi na Praia Vermelha e na Praia da Lula, só que são paradas também muito rápidas. Então, assim, foi bacana o passeio, mas eu acho que estando em grupo, podendo fazer o seu próprio roteiro e escolhendo quanto tempo você vai ficar em cada lugar e talvez fazer menos lugares com mais tempo, eu acho que é bem mais interessante. Aliás, eu acho que é muito mais interessante, tá? Aí vocês podem ver os valores, tem de 70, 80, 90 reais os valores para pagar, e aí fica a cargo e a critério de cada um. Ainda no Centro Histórico, tem o Museu de Arte Sacra, que fica dentro da Igreja de Santa Rita, que é a igreja mais antiga, no caso, de Paraty. E você paga R$4 para entrar por pessoa, só que não pode fotografar e não pode filmar, tá bom? É proibido. Então eu vou colocar os horários para vocês no link de visitação, para vocês poderem saber qual que é a hora adequada de vocês fazerem essa visita. Aí tem a igreja Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira. Muita gente falou que pagou para entrar, mas eu particularmente não vi ninguém recebendo nada na porta. E eu perguntei para a moça que estava tomando conta ali da área dos souvenirs, e ela falou para mim que não pagava e que poderia tirar foto e filmar sem flash. Eu acho que vale bastante a pena, porque é uma igreja muito bonita, também é uma igreja secular, e eu acho que não pode deixar de ser visitada. Com relação às cachoeiras, falando rapidamente para vocês, na estrada Paraty-Cunha, que foi a estrada inclusive que a gente veio, que a gente saiu de São José do Rio Preto e foi até Paraty. E depois de um certo trecho a gente não pegou a Rio Santos. O GPS mandou a gente para Paraty-Cunha. Gente, pensa num medo. Nós passamos muito medo na descida, porque tinha muitas partes da rodovia que já é muito estreita, desbarrancando. E você olhava para baixo, era um abismo assim. E tinha locais que não passavam 2 carros. E lá você tem que descer engrenado em segunda. E não adianta querer colocar em terceira ou descer desengrenado, porque é certeza de um acidente. O carro perde freio. É um negócio muito estranho. E, gente, uma coisa que eu tenho que contar para vocês. Nós vimos mais de 100 calotas. Porque quando chegou no número 100, a gente parou de contar. Uma atrás da... Esquenta tanto o carro que as calotas não aguentam. É uma coisa impressionante. É muito estranho mesmo. E assim, na volta, no final, a gente nem queria voltar por essa rodovia, mas como a gente passou em Aparecida do Norte, que eu vou gravar um outro vídeo para vocês depois contando, a gente acabou pegando essa mesma rodovia. Então deixa eu falar rapidamente. A gente foi sentido Paraty do Cunha, como se a gente fosse já para São Paulo. E a gente conheceu uma cachoeira que eu particularmente achei que foi a que valeu mais a pena, que se chama... Deixa eu ver aqui o nome da cachoeira, gente. A cachoeira se chama Sete Quedas. Nós fomos atendidos pela Bárbara. Lá tem quiosques, tem total infraestrutura. Você paga uma taxinha para entrar, mas é uma taxinha muito baixa e você pode passar o dia lá. E tem pratos feitos, tem todo tipo de alimentação, tem petisco. A gente preferiu
prato feito, a gente pagou R$ 25 num prato muito bem servido, e esse prato daria com certeza para comer 2 pessoas, assim, fácil, porque sobrou muita comida, até chato dizer isso, mas a gente não imaginava. E assim, é muito legal passar o dia por lá. Tipo, nós adoramos, adoramos, adoramos. E assim, fora isso, uma receptividade maravilhosa. Só que para chegar até lá, você tem que pegar uma estradinha de terra sinuosa também e um pouco acidentada. Mas eu digo para vocês que vale a pena para fazer um passeio diferente, saindo um pouco das praias. Aí a gente foi também numa outra cachoeira que fica na frente do Alambi, que na verdade chama Poço do Tarzan, que é tipo um poço assim, parece uma piscina com água doce, que é a água da cachoeira. E a gente foi também na Cachoeira do Tobogã, que fica no mesmo lugar. Aí você coloca o carro no estacionamento de uma igreja, que custa R$ 10, e você pode também apreciar a igreja, a vista da igreja, que é construída em cima de uma pedra imensa. Então tem esses 3 passeios nesse lugar. Então essas 2 cachoeiras são as que eu recomendo, que é as 7 Quedas e essa cachoeira que tem o Poço do Tarzan e a Tobogã. Tinha o dia que a gente foi uma pessoa lá que é um nativo já acostumado se aventurando. Depois eu vou colocar o link para vocês. Então ele descia meio que surfando assim na cachoeira. Mas para os turistas podem descer sentados e até tem um colete salva-vidas lá. Então não tem perigo para os mais corajosos. Gente, é isso. Eu venho dando mais dicas ao longo do ano. Dicas de passeio, coisas bem úteis para vocês que querem conhecer a região e saber por onde ir. E assim, se vocês gostaram, ajudem a fortalecer o canal, deem um like, deixem ativo o sininho para vocês receberem tudo que eu enviar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar no comentário que eu respondo. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!